Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te dê um tempo especial na sua presença, que você possa realmente se deliciar na presença do Senhor e que cada dia mais seja uma necessidade para você. Como é bom quando nós estamos reunidos como igreja do Senhor. Nós sabemos que o nosso ministério é lá fora, realmente ele não é dentro de quatro paredes, mas quando nós nos reunimos aqui para adorar esse Deus, é muito bom. Eu queria que você fosse até Josué, capítulo 2. O livro de Josué, capítulo 2. Josué. Bem depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor. Tem alguém que não achou? Ajuda seu irmão. Dá uma olhadinha para o lado. Ajuda seu irmão. Dá uma olhadinha para o lado. Se o seu irmão ainda não encontrou, você precisa olhar para o lado, senão você nunca vai saber. Você abençoa o seu irmão. É importante nós estarmos no mesmo tempo aqui. Amém? Diz a palavra do Senhor, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e o escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído, os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs. Contudo, o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos, e toda a família de teu pai. Amém? Vamos orar.
Senhor Deus, grande é a tua misericórdia, o teu poder, e nós queremos usufruir mais da tua palavra, Senhor Deus. Nós precisamos da tua palavra para que a nossa vida esteja em conformidade com aquilo que o Senhor deseja de nós. Nós não queremos apenas receber e nos alegrar e esquecermos daquilo que tu tem para nós, mas nós queremos que a tua palavra venha contra os nossos corações e transforme a nossa vida, e que essa vida se pareça mais e mais com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, trata-nos com poder, glória, e que a tua santidade seja reconhecida pelas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor sobre uma prostituta. Meus irmãos, que coisa mais forte quando nós pensamos no amor de Deus sobre a vida de uma pessoa. Quando nós pensamos que Deus é capaz, como nós vimos hoje pela escola bíblica dominical, que Jesus então enfrenta uma tempestade para ir até a terra dos Gadarenos ou dos Gerazenos e salvar um homem e libertar um só homem. Nós vimos que o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é ilimitado, e o amor de Deus é incompreensível pelas nossas mentes. Então nós precisamos voltar para a sua palavra para compreender um pouquinho mais. Por que a misericórdia do Senhor vai a Jericó para salvar uma prostituta e a sua família? Nós entendemos aqui pela palavra que Jericó era uma cidade inimiga do povo de Deus. Quando o povo de Deus então adentra a terra de Canaã, a primeira batalha que eles têm é contra Jericó. Uma fortaleza, muros muito altos, muros duplos. Cada muro, o primeiro muro diz que tinha 1,8 metros de largura, o segundo muro 3,5 metros de largura, e ali eles colocavam madeira e as casas eram construídas sobre o muro. E Raabe tinha uma casa dessas. Ela estava sobre o muro. E a ordem do Senhor era para que o povo avançasse, para que o povo marchasse uma vez por dia ao redor daquelas muralhas, 6 dias. E haveriam ali os sacerdotes levando a arca e 7 sacerdotes levando as trombetas. E no 7º dia era diferente, eles teriam que marchar 7 vezes. E quando o Senhor desse a ordem, eles iriam tocar as trombetas e o povo iria bradar e as muralhas romperiam. Pela fé, o povo caminhou. Mas pela fé, uma mulher que era desprezada, que não tinha nenhuma aliança com o povo de Deus, ela foi alcançada, mesmo estando dentro de Jericó. Meus irmãos, não é o problema onde as pessoas se encontram, é o problema em quem as pessoas vão crer. Muitas pessoas, elas querem continuar em Jericó, muitas pessoas, elas não querem fazer parte do povo de Deus, muitas pessoas, mesmo vendo as coisas que Deus faz, elas resistem intensamente e querem viver segundo os seus próprios corações. A palavra do Senhor diz que o primeiro ato de fé dessa mulher, ela recebe na sua casa os 2 espias, 2 homens de Israel que foram para verificar as condições do terreno, para verificar as fortalezas, talvez onde apanhava água, tudo. Ele foi para fazer uma vistoria, porque eles iriam avançar. Esta mulher então, pela fé, ela colhe 2 homens do povo de Deus, que estavam ali numa missão, enviados por Josué. O primeiro ato de fé mostra nessa mulher uma coragem. A fé, ela libera sobre nós e ela nos conduz a uma vida de coragem. Nós não podemos agora andar como aquelas pessoas que se envergonham do Evangelho. Nós não podemos andar como as pessoas que têm medo de fazer aquilo que Deus pede para nós fazermos. Nós não podemos ser pessoas que vão se acovardar diante das situações. Essa mulher então, que não conhecia das coisas de Deus, ela tem a primeira reação de uma mulher que estava caminhando em direção àquilo que Deus esperava. Essa mulher então, ela recebe. Ela era uma prostituta cultual. Aquela terra pagã, ela adorava deuses. Deuses que exigiam sacrifício de filhos. Deuses que exigiam sexo para satisfazer esses deuses. E essa mulher era uma dessas. Mas agora, pela fé, essa mulher, ela tem uma nova visão. Foram, pois, no versículo 1, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali.
Essa mulher não somente deu pouso para eles, mas quando eles foram investigar, o rei de Jericó manda que as pessoas vão investigar, ela prontamente, ela diz, não deixa que eles toquem no povo de Deus, não deixe que eles toquem naqueles servos de Israel. Como você tem sido na prova da sua fé? Como você tem caminhado? Eu vejo uma igreja hoje, e eu não estou falando de uma denominação, mas eu estou falando de um todo. Uma igreja que muitas vezes é apática para professar o nome do Senhor. Uma igreja que é apática para testemunhar o nome do Senhor. Uma igreja que é apática para viver o nome do Senhor. A única coisa que nós sabemos dizer é que nós somos evangélicos. Parece que nós somos devotos a uma marca. Parece que nós somos devotos a uma placa. Parece que nós somos devotos a uma instituição. Esta mulher, mesmo sem pertencer, mesmo sem frequentar uma escola bíblica, mesmo sem frequentar os cultos de adoração a Deus, ela recebe pela fé. E ela esconde aqueles homens para não serem mortos. Porque ela viu algo extraordinário naquele povo. Meus irmãos, você tem visto tantas coisas. E por que nós não estamos professando a nossa fé sem medo, com ousadia, com intrepidez? Por que nós não temos bradado que nós amamos o nosso Deus sobre todas as coisas? Por que nós nos colocamos às vezes em situação de silêncio, quando nós devemos proclamar? Meus irmãos, estar em silêncio quando devemos protestar nos transforma em covardes. Nós não podemos aceitar as regras que o mundo tem ditado. Nós não podemos aceitar o modelo do mundo que Satanás tem colocado para nós. Nós temos que repudiar isso. Por que nós cremos no Evangelho? Que para nós os salvos é o poder de Deus. E nós temos que crer que o Evangelho é poder. Então toda e qualquer situação, quando eu trabalho com a fé em Cristo Jesus, não interessa o que vai acontecer com a minha vida, porque a minha vida é dele. Então a minha vida não é o mais importante, mas se o nome do Senhor está sendo glorificado através da minha vida. O nome do Senhor foi glorificado através da morte de Estevão. O nome do Senhor foi glorificado através da morte de Tiago. O nome do Senhor foi glorificado através da morte de Paulo. Por que eu tenho tanta covardia em professar que Jesus Cristo é o Senhor? Por que a igreja não brada? Por que a igreja não sai às ruas para falar que Jesus Cristo é o Senhor? Por que a igreja não testemunha com uma vida reta diante do Senhor? Porque a sua fé está mais ou menos, ou porque ela está tão pequena que nós não cremos naquilo que Deus opera em nós. O que acontece conosco? O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher não, ela foi ousada. Essa mulher, ela escondeu esses dois homens. Essa mulher, ela enfrentou com o perigo de vida. Ela poderia perder a sua vida, porque acobertou, escondeu dois homens do Senhor. Meus irmãos, eu queria que você olhasse para a vida de uma mulher que não tinha compromisso com Deus, mas que tinha ousadia, que ela cria nesse Deus, e que ela estava passando por uma transformação, e que ela veria de receber algo grandioso de Deus. As pessoas hoje se convertem, mas não tem mudança. As pessoas se convertem, mas continuam falando as mesmas palavras, as mesmas ações. As pessoas se convertem, mas continuam querendo as mesmas coisas de outrora. Nós precisamos ter uma fé que vai além daquilo que nós temos marcado. Nós precisamos ter uma fé que vai de encontro àquilo que Deus tem para nós. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, versículo 9. Essa mulher então, ela diz, olha o que essa mulher diz. Bem sei, capítulo 2 de Josué, versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados.
Mas essa mulher, ela não frequentava o culto do povo de Israel. Mas essa mulher, ela ouviu falar. Ela ouviu falar desse Deus. Ela ouviu falar do Deus de Israel e como ele conduzia o seu povo. Ela ouviu falar das maravilhas do Deus de Israel. E ela diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela declarou com o seu coração: olha, eu sei que agora essa terra vai ser de vocês. Essa mulher que ouviu falar de um Deus, ela creu. E nós que estamos há tanto tempo dentro de uma igreja, muitas vezes não cremos. Ela só ouviu falar. E o temor habitou no seu coração. Uma prostituta. Uma mulher que era discriminada. Uma mulher que era repudiada. Uma mulher que agora ela se dobra diante de um Deus. Uma mulher que ouve falar. E uma mulher que pela fé ela crê que a promessa de Deus na vida do povo de Israel se cumpriria agora. Meus irmãos, notem onde nós estamos com a nossa fé. Onde Raabe estava com a sua fé, sem nunca participar de uma igreja, sem nunca participar de uma escola bíblica, sem ter uma Bíblia na tradução mais variada possível. Esta mulher, ela crê na promessa do Senhor para o povo de Israel. A maioria do povo de Israel não creu. Somente 2 homens, que quando saíram tinham mais de 40 anos, entraram em Canaã. Muitos deles foram exterminados, porque não creram nas promessas do Senhor. Viveram, foram libertos das garras de Faraó, presenciaram as 10 pragas, a abertura do mar, a água que escoa da rocha, mas não creram, seu coração ficou endurecido. E essa mulher creu, uma mulher que qualquer um de nós falaria: não passe perto dela, não ande perto dela, porque ela não tem parte no povo de Deus. Ela seria discriminada hoje, como nunca foi, talvez na sua época. Tem mais uma coisa que eu aprendo, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E que também fizeste os 2 reis amorreus, Seom e Og, que fizeste aos 2 reis que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Meus irmãos, ela relata com precisão 2 situações em que o Senhor dá livramento ao povo de Israel. E é interessante que ela apenas não relata, mas ela crê que isso aconteceu sem que ela estivesse lá presenciando. Ela crê num Deus que era estranho para ela, que ela só ouvira falar, mas que ela abre o coração para esse Deus, e que ela não presenciou os milagres, mas ela mesma professa os milagres aqui. Abertura do mar. Que pessoas hoje, estudiosos, dizem que o vento soprou, que aconteceu e que era raso, por isso que o povo passou. Esses não creem, estudiosos não creem hoje. Mas ela só ouviu falar e creu. Secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Meus irmãos, nós estamos na igreja há tanto tempo, você tem presenciado coisas maravilhosas, cuidado de Deus, curas extraordinárias, libertação, você tem presenciado, mas a igreja hoje é muito mais incrédula do que a igreja nesse tempo. Às vezes nós olhamos para o povo de Israel, falamos: que povo duro de coração, aquele povo saiu do Egito, mas aquele povo não creu, viu as maravilhas, mas não creu. Será que nós suportaríamos andar 40 anos em círculos pelo deserto? Será que nós suportaríamos estar debaixo daquele sol, mesmo com a nuvem fazendo sombra, mas nós não temos a morada? Hoje as pessoas acham que a casa está ruim porque uma parede não está pintada, a outra não está assim, ou porque os móveis não estão bons, ou porque a casa fica deslocada num lugar que ela queria em outro. As pessoas crentes estão reclamando de tudo. Esse povo rodeou 40 anos, confiando apenas na provisão do Senhor diária. O maná é a maior prova de que Deus provê.
O maná não podia ser recolhido para 2 dias, exceto na sexta-feira. O maná tinha que ser recolhido para 1 dia só, porque tinha que haver confiança de que no outro dia Deus supriria. Essa mulher creu naqueles 2 reis que impediram o povo de passar. E o povo falou: não vamos mexer nas lavouras, nós vamos passar bem quietinho, nós não vamos fazer nada. E aqueles 2 reis ainda enviaram tropas para enfrentar o povo de Israel, e Deus os derrotou. Deus derrotou aquele povo. A mão do Senhor tem estado sobre as nossas vidas. A mão do Senhor tem estado sobre a sua família. Ainda que você pense que as coisas não vão bem, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. As pessoas que não creem no Senhor, elas desfrutam da graça comum. Aquelas pessoas que estão na impiedade, elas ainda têm sido abençoadas com a graça do Senhor, porque senão seriam destruídas. Mas haverá um tempo que tudo isso cessará. Eu queria falar para você, meu irmão, o que você precisa para ter uma fé como de Raabe? O que eu preciso para ter uma fé como de Raabe? Nós temos visto, nós temos estudado, nós temos o conforto, mas eu não sei. Eu não vejo uma igreja apegada às coisas de Deus. Eu não vejo uma igreja que está disposta a dar a vida como essa mulher. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Sabe o que aconteceu aqui? O povo de Israel não sabia que Deus estava à frente das caminhadas. E esse povo aqui reconhece que a presença do povo de Israel significava perigo. E significava derrota para eles, então eles estavam totalmente desanimados. O povo de Jericó já estava desanimado, porque o Senhor, mais uma vez, estava intervindo. Meus irmãos, talvez o primeiro problema seja um problema para você desanimar. E talvez você tenha desanimado com coisas pequenas. Mas Deus está à frente daqueles que o amam e que o temem. Deus está à frente. Não há por que nós cedermos a valores bíblicos. Não há por que nós cedermos a um testemunho incorreto. Porque o Senhor proverá. O Senhor está à frente. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Isso é a palavra. E o que eu vejo na igreja? Nós não temos certeza de que Deus está à frente. Nós estamos igual ao povo de Jericó. Não há mais ânimo algum em nós. Nós olhamos para a situação do nosso país, desanimamos. Nós olhamos para a situação dos filhos, desanimamos. Nós olhamos para a situação das drogas, desanimamos. Nós estamos desanimados, porque nós estamos com a mente do povo de Jericó, e não com a mente de um povo que serve a um Deus vivo e poderoso. A igreja precisa avançar. A igreja precisa confiar no Senhor. Você pode achar que as pessoas vão te vencer, mas elas estão com medo da palavra que você tem. As pessoas, elas te criticam porque você é crente, mas no fundo elas sabem que você está certo. Você está certo, porque você abandonou as práticas desse mundo. Elas sabem que elas não conseguem, mas que você conseguiu. Por isso elas te odeiam. Por isso elas querem dizer que você é um fraco. Porque elas estão totalmente desanimadas com a situação que se encontra. Meus irmãos, o que será de nós se nós não tivermos a esperança em Cristo Jesus? O que será de nós se nós tirarmos os olhos das coisas do alto e olharmos para as problemáticas da vida? Nós nos encontraremos numa depressão profunda, em desilusão total. Nós nos encontraremos sem qualquer perspectiva de continuar a marchar. Este povo de Jericó, eles viram no povo de Deus uma causa de desânimo para eles. Tem mais uma coisa agora, e para mim a principal confissão dessa mulher. Versículo 11 no final. Por causa da vossa presença. Agora, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Essa mulher agora declara a sua fé num Deus santo 3 vezes. Num Deus que tinha todo o poder. Num Deus que tem controle sobre todas as coisas. Num Deus que pode todas as coisas. Num Deus que nada pode resistir à sua palavra. Num Deus tão profundo
que ela ainda não tinha experimentado viver o caminho dele, mas que ela já experimentara agora a se dobrar diante dele, se curvar diante desse Deus. Meus irmãos, você entrou aqui com esse propósito? Você entrou aqui com o propósito de conhecer e reconhecer que o Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra? Eu me lembro daquele texto, onde Paulo entra num lugar, onde havia adoração a vários deuses, e ele diz assim em Atos 17, a partir do 23, não precisa abrir: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor no céu e da terra. Paulo tem a mesma confissão de que Raabe, uma prostituta, tem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus revelara a Raabe quem é o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus revelara a Raabe quem é Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, agora abrindo a mente e o coração de Raabe, Raabe pode então declarar que o nosso Deus é Deus nos céus e Deus na terra. Meus irmãos, você entende isso? Você entende que quando você entrou naquela porta, não foi para bater cartão, não foi para falar só para o teu irmão que você estava aqui, não foi para mostrar a tua presença, mas que você entrou aqui para dizer: tu és o meu Deus, o Deus sobre a terra e o Deus sobre os céus. Tu és o Deus que todas as coisas pode. No teu nome há poder, há glória. No teu nome há perdão. No teu nome há salvação. E eu me dobro diante do Senhor. Meu irmão, a igreja precisa acordar. É um culto de adoração, de celebração a um Deus santo, a um Deus poderoso, a um Deus maravilhoso. A esse Deus que nós devemos nos dobrar, e nós devemos nos curvar, e nós devemos nos submeter. A esse Deus nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória, e nós devemos dar o primeiro lugar dos nossos corações. Meu irmão, eu e você precisamos aprender com uma mulher que sai da prostituição para a salvação. Para uma mulher que ela tem um profundo impacto pela presença de Deus e do povo de Deus. Por uma mulher que se curva, se humilha diante de um Deus maravilhoso. Meus irmãos, eu tenho tido dificuldades. Eu tenho visto muitas coisas que eu não tenho conformado. E as pessoas que andam mais junto comigo, a gente conversa muito sobre isso. Eu não estou conseguindo assimilar coisas que a igreja tem feito. Eu tenho buscado de Deus uma direção segura para essa igreja. Uma das direções que eu busco nas minhas orações é que essa igreja seja uma igreja bíblica. Então, qualquer problema que estiver aqui, o Senhor pode nos corrigir, e deve nos corrigir, e precisa nos corrigir, para que nós não caminhemos no erro. Nós não temos uma igreja aqui para deixar você satisfeito. Nós temos uma igreja aqui para adorar ao Senhor, e para aprender das coisas dos céus. E quando nós falarmos aqui das coisas de Deus, é aquilo que o Senhor quer que nós falemos. Essa deve ser a igreja do Senhor. Nós não temos aqui que agradar a homens, mas nós temos que agradar a Deus. E aquelas pessoas que amam a Deus vão se agradar com a palavra de Deus. A preocupação nossa é que as pessoas sejam salvas, e não que elas tenham uma vida em satisfação e vão para o inferno, mas que elas sejam salvas. Mas a igreja não pode salvar, o pastor da igreja não pode salvar, o irmão do louvor não pode salvar, o líder de célula não pode salvar. Então nós precisamos fazer com que essas pessoas olhem para Cristo, e precisamos implorar para que o Espírito Santo revele quem é Cristo a essas pessoas, para que elas possam declarar em verdade que Jesus Cristo é o Senhor. E eu queria que você entendesse, eu falo muito no começo do meu ministério, do ministério do Senhor que Ele me emprestou, Ele me nomeou, que eu tentei segurar todas as pessoas. E muitas vezes eu não preguei o que eu tinha que pregar para que as pessoas não ficassem insatisfeitas. Mas eu tenho certeza que eu machuquei, eu magoei o coração de Deus. Estou dizendo de uma maneira que a gente pensa, eu acho que Deus nem
nem se machuca com essas coisas. Mas eu estou dizendo para as nossas palavras. Por quê? Porque eu achei que eu não deveria falar a verdade, porque a verdade poderia afugentar as pessoas da presença do Senhor. E é interessante que eu aprendi uma coisa: eu preciso orar antes de falar. Porque realmente, quando nós falamos na carne, nós sim machucamos o coração das pessoas e sem produzir nelas o efeito que a palavra produz. A não ser que a misericórdia do Senhor venha e corrija tudo isso. Às vezes as pessoas, quando gravam o programa Restaurando Vidas, e elas têm muito medo. Será que deu certo? Eu falei, irmão, não sei se deu certo, mas Deus vai dar uma melhorada nisso. Pode ficar tranquilo. E a misericórdia do Senhor sempre dá uma arrumada mesmo, né? Porque nós somos muito pequenos diante da grandeza de Deus. Mas eu queria que vocês entendessem uma coisa. Essa mulher confessa que o Senhor é o seu Criador e o mantenedor de todas as coisas. Essa mulher tem uma convicção pela fé. Essa mulher, ela tem a fé apurada. Ela tem a fé que opera. A fé faz com que ela receba o povo de Deus. A fé faz com que ela arrisque a sua vida. A fé faz com que ela conheça as promessas de Deus. A fé faz com que ela reconheça os milagres e a condução do Senhor. Mas, em último lugar, a fé faz com que ela declare que Deus é o Criador. E é suficiente para todas as coisas. Ah, meus irmãos, se a igreja conhecesse o Deus que ela serve, se a igreja conhecer o Deus que ela serve, nós teremos um testemunho muito melhor do que temos tido, nós teremos uma vida muito mais ousada do que temos tido, nós teremos uma vida que vai adiante do que nós temos ido. Meus irmãos, pessoas estão morrendo todos os dias sem conhecer o Deus a quem nós dissemos que servimos, e nós temos nos calado. Nós não temos anunciado a salvação, porque nós temos medo de perder a convivência com as pessoas. Nós não temos anunciado a salvação, porque nós temos medo de causar impacto nas nossas amizades. Nós não temos anunciado a salvação, porque nós temos nos acovardado. Meu irmão, vai na casa dessa pessoa que Deus tinha te incomodado, conte para ela o que foi o pecado e qual é a reconciliação que há para o homem para com Deus, que é Cristo Jesus. Deixe essa mensagem, meu irmão, deixe essa mensagem antes que ela parta, seja lançada no inferno e o sangue dela seja requerido da sua cabeça. Pare de se acomodar diante das situações que Deus coloca para você falar. Deus, Ele se alegra com essa mulher. E se a gente fosse a Mateus capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou de Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e chega até Jesus. Essa mulher, ela foi salva, e o seu nome foi colocado na genealogia de Jesus Cristo. Vocês entenderam isso? Deus ama uma pessoa que talvez você esteja desanimado com ela. Deus quer a restauração dessa pessoa. Deus quer a reconciliação dessa pessoa. E essa pessoa precisa confessar Jesus como Senhor. E essa pessoa precisa ir a Cristo Jesus. E essa pessoa precisa suplicar pela salvação, mas você é o porta-voz da boa mensagem, da verdadeira mensagem, que é o Evangelho da Graça. E você precisa falar desse Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Ah, meu irmão, quantas situações Deus tem dado para você, em que as pessoas chegam até você famintas, necessitadas de algo tão profundo como o cristianismo, como a mensagem da cruz, e talvez você a despeça sem falar. Um pregador, ele diz que um homem entrou num culto, e esse homem entrou com uma aparência muito apreensiva, e terminando o culto, esse pregador se aproxima e pergunta a ele o que foi, e ele mostra um exame e fala: olha, o médico falou que eu tenho 3 meses de vida. 3 meses de vida. E é interessante que esse pregador fala: olha, eu tenho um voo para amanhã, mas eu vou cancelar esse voo e nós vamos estudar a palavra.
até que você reconheça e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou então até que você seja liberado para habitar o Hades, né? Em outras palavras, morar no inferno. E diz que eles leram a palavra, e em uma determinada hora ele falou, vamos ler de novo João 3,16, e esse homem então falou, mas nós já lemos, mas vamos ler de novo. E quando esse homem lê João 3,16, esse homem sente que Jesus o salvou. E ele retrata a seguinte situação. Em qualquer igreja evangélica, nós teríamos chamado essa pessoa, feito ele repetir uma oração, convidado Jesus para morar no seu coração, em 5 minutos estaria decretado que essa pessoa seria salva e mandaria ela embora totalmente perdida. Eu achei muito interessante essa ilustração desse pastor, porque não foi somente uma ilustração, mas foi um acontecimento. Porque nós temos feito isso. Quando a gente está com pressa numa visita, a gente fala, repete comigo uma oração, Senhor Jesus, entra na minha vida, vem ser o dono da minha vida, eu confesso que eu sou um pecador, eu me arrependo, escreve meu nome no livro da vida. É uma coisa errada, porque diz a palavra em Apocalipse que todos os nomes já estão escritos no livro da vida, né? Então nós estamos aqui pecando, falando para o Senhor fazer uma coisa que já está escrita. E nós estamos iludindo essa pessoa de que ela é salva. Essa pessoa só será salva se o Espírito Santo revelar quem é Cristo Jesus. Aí sim ela pode crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Meus irmãos, essa mulher então foi colocada na genealogia de Jesus. Mas não termina aí. Se nós formos em Hebreus capítulo 11, versículo 31, o Senhor crava o nome dessa mulher na galeria dos heróis da fé. Diz a palavra, pela fé Raabe, a meretriz ou prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Quer dizer que ela não pereceu com os incrédulos, ela não morreu sem reconhecer que Deus é Senhor, que Jesus Cristo salva. Sabe qual foi o sinal pedido? Coloque na janela da sua casa, por onde nós descermos no muro, um fio escarlata. Quando nós pensamos no fio escarlata, nós podemos pensar no sangue do Cordeiro, que iria ser derramado 3.500 anos depois, ou 3.000 anos depois, mais ou menos. Ele iria ser derramado para que o pecado fosse cancelado da vida dos que creram. Aquela mulher, então, ela obedecendo, ela não só livrou a sua vida, mas de todos os seus familiares. Porque ela creu. Porque ela foi fiel. Porque ela obedeceu. E porque ela confessou que Deus é Senhor. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós temos louvado ao Senhor dizendo que Deus é o Senhor. Mas quantas vezes nós vivemos e o nosso testemunho deixa em dúvida as pessoas que estão de fora. As pessoas que estão de fora muitas vezes pensam, será que Deus realmente é o Senhor dessa pessoa? Meus irmãos, toda semana e todos os dias nós pecamos, não é? Puxa vida. Essa semana na quarta eu pequei em Alfenas. Eu fui humilhado, eu fiquei bravo porque eu fui humilhado. E eu falei, olha, você me humilhou. E eu não sou de brincadeira, eu não vim aqui de brincadeira. Num comércio. E quando eu cheguei para conversar com um presbítero, que eu tinha marcado um tempo com ele, lá em Alfenas, eu falei, meu irmão, como eu estou arrasado. Porque eu tenho certeza que Jesus Cristo teria agido de uma outra maneira. Ele não ficaria bravo naquela circunstância. E aí eu vejo que miséria eu sou diante de um Deus santo. E aí eu vejo que limitação eu tenho diante de um Deus profundo, puro. E aí eu vejo que eu queria me parecer com Cristo, mas não me pareço com Ele. E aí eu vejo que Raabe entendeu muito mais a mensagem da cruz do que eu. E aí eu tenho que me ajoelhar diante do Senhor, e junto com aquele irmão eu falei, meu irmão, eu preciso pedir perdão ao Senhor. Eu não ofendi, eu não falei palavrão, mas eu tinha que ter amado aquele cara.
E se eu tivesse amado aquele cara como Cristo amaria, o meu testemunho ali seria diferente. Isso é duro, porque eu estou em cima de um púlpito. E muitas vezes eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de estar em cima de um púlpito. Porque muitas vezes eu não reajo como Cristo reagiria. Muitas vezes eu não mostro o meu amor por Cristo como eu deveria mostrar. E muitas vezes de manhã eu converso com os 2 pastores ali e falo como eu tenho me desesperado para parecer com Cristo e como eu tenho visto que eu não me pareço com Cristo. Ah, irmãos, isso é muito duro. Isso é muito duro. Porque eu cobro da igreja, mas eu tenho que cobrar muito mais de mim mesmo. E nós devemos olhar para essa mulher e ver de onde ela saiu e como ela se posicionou. E nós deveríamos olhar para dentro de nós nesse instante e nos posicionar de maneira diferente. Porque se o Senhor é tudo para nós, nós não podemos caminhar como nós caminhamos. Porque se o Senhor é tudo para nós, nós devemos levar o Evangelho da graça a sério. E olha, irmãos, a gente deveria querer conhecer o nosso Deus muito mais do que nós queremos. Ah, meu irmão, se nós conhecermos o nosso Deus, Ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E a nossa vida será uma vida diferente. E a igreja vai ser uma igreja diferente. Meus irmãos, você pediu perdão para Deus hoje? Você se dobrou diante desse Deus? Você em verdade declarou que Ele é maravilhoso? A palavra do Senhor diz que Ele está assentado junto aos querubins. Mas muitas vezes nós agimos como se Ele nem existisse. Muitas vezes nós agimos como se Deus fosse um amuleto para nós. Porque nós não andamos em reverência a Ele nem a Sua palavra. Ah, meus irmãos, mas isso é tão duro. Eu não sei se isso é duro para vocês. Mas isso é tão duro. E eu creio que vocês devem sentir a mesma coisa. Então eu queria que vocês realmente olhassem para a palavra de Deus. Para que vocês olhassem para o amor de Deus que salvou Raabe. Raabe não pereceu com os incrédulos. Ainda teve o seu nome cravado na galeria dos heróis da fé. Como um testemunho do poder de Deus. Como testemunho de um coração quebrantado. Como testemunho de um coração que se dobra diante desse Deus. Ah, meus irmãos. É tudo que eu sonho hoje para essa igreja. E eu estou falando não como o melhor do que vocês, talvez o pior aqui. Mas tenham certeza que eu tenho orado por vocês todos os dias. Para que vocês celebrem Cristo Jesus com as suas vidas. E para que através da vida de vocês outras pessoas olhem para Jesus. Para que o modelo de vida de vocês seja tão impactante que as pessoas queiram conhecer o Deus a quem vocês servem. E quando eu passeio no meio dessas poltronas, e vocês certamente estão trabalhando, talvez vivendo alguns problemas da vida, a joelhos dobrados aqui, e nós podemos passear no meio dessas cadeiras, e lembrar dos rostos, e suplicar para que o amor do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Ah, meus irmãos, a igreja tem muito a fazer. Nós precisamos desejar Cristo Jesus. Nós precisamos amar Cristo Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora. De maneira diferente, nós vamos cantar um último cântico. E depois nós vamos ter uma oração final. Vou pedir para o pastor Gerson fazer essa oração final. Se alguém quiser vir à frente, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Se você quiser vir à frente, fique à vontade. Se você quiser continuar no seu lugar, fique à vontade. Mas eu queria que você adorasse o Senhor
com esse louvor, e que depois você recebesse uma oração. E a minha súplica é para que Deus nos transforme esta noite em pessoas que vão se parecer com Cristo Jesus. Ah, meu irmão, que vergonha quando nós não nos parecemos com Cristo, não é verdade? Mas o amor dele está sobre a sua vida. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor, hoje há uma oportunidade de salvação, a porta da graça está aberta. Implore para que o Espírito Santo te revele quem Ele é. E eu tenho certeza que você vai correr à frente e falar: Ele me salvou. Ele me salvou. Eu fui transformado pela graça e pelo poder do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Vamos louvar com esse último cântico no nome de Jesus? Seja
soberano Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra viva que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, que nós aprendemos mais um pouco com aquela mulher, Senhor Deus. Naquela época, Senhor Deus, não tinha Bíblia, Senhor Deus. Não tinha esse livro sagrado ainda que nós temos hoje, Senhor Deus. Nós não tínhamos, Senhor Deus, ainda descoberto, Pai querido, que Jesus Cristo foi entregue ali naquela cruz, Senhor Deus. Eles não via naquela época, não ouvia e nem via falar sobre isso, Senhor Deus. E a fé dela, Senhor Deus, nos causa hoje, Senhor Deus, esse impacto, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nessa noite, ó Pai. Colocar, Senhor Deus, regaçar nossas mangas, Senhor Deus, e partir, Senhor Deus, para cima, Pai Celestial. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos ser luz, ó Deus querido, ali pelos nossos vizinhos, Pai querido, aos moradores da nossa rua, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão vivendo, Senhor Deus, no engano, aquelas vidas, Senhor Deus, que não tem, Pai Celestial, esse privilégio que nós temos todos os dias na nossa vida, Pai, de buscar o Senhor em nome de Jesus. Eles não têm isso ainda, Senhor Deus, e nós estamos aqui parados, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor usa cada membro, Pai, cada membro dessa igreja, Pai, cada membro da tua igreja nessa terra, Senhor Deus, para que eles venham, Senhor Deus, buscar mais o Senhor, para que eles venham ter mais compromisso com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que essa palavra fique gravada nos nossos corações e que possamos colocar em prática mesmo todos os dias da nossa vida, Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus. Te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, ó Pai. Que o Senhor nos leva, Senhor Deus, na segurança e na presença do Senhor, Pai. O Senhor nos deu uma semana, Pai, abençoada, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.